Mas agora é hora da realidade, porque tudo que a gente fala, quem decide se tá bom ou não é esse cara aqui. Geralmente é ele, é ela, é eles, né? Então é igual aquela frase, né? Todo mundo tem um plano até você tomar um soco na cara. Então você tem um monte de coisa linda, às vezes você vai entrar na reunião com o cliente, você fala demais e escuta de menos. Aí você chega pro cara e fala, então, fiz lá a campanha pro seu lead e tal, não sei o quê. Não deixa o cara falar e você fica 10 minutos falando e ele fala, eu só queria o material porque o negócio é amanhã. Então, todo mundo tem um plano, você tomar um soco na cara. Então, é a realidade. A gente tem a oportunidade de ter provedores mesmo falando pra gente. Eu vou fazer algumas perguntas, aí quem sentir à vontade responde. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer para começar o treinamento de hoje é sobre expectativa. Uma das dificuldades de qualquer empresa com cliente, seja o provedor com o cliente dele, ou seja a Delip com o cliente, qualquer empresa, é alinhar as expectativas, né? Às vezes o cara... E ainda mais quando a gente fala de um serviço de recorrência, porque a expectativa ela vai mudando ao longo do caminho. E você está todo mês dentro da mesma expectativa, porque a gente está aqui para quê? Para servir o cliente. Então o cara ele paga um boleto ali, eu brinco assim, os boletos da Delip saem dia 1. Então todo dia 30 a gente tem 0 clientes. Todo dia 30 tem 0. Porque a hora que o cara recebe o e-mail dele, chegou a sua fatura da Delip, me conte se não é verdade. E o cara pensa, será que está valendo a pena? Vou pagar no... Verdade, o cara faz isso. Eu, às vezes, agora tenho uma notificação do meu cartão de crédito, antes não tinha. Então, às vezes, chega, para vocês terem uma ideia, ó, eu não assisto mais filme, não sei o que aconteceu, eu não consigo mais focar para assistir um filme. Aí eu começo a assistir o filme, dá 5 minutos, eu já desisto. Aí, às vezes, chega uma notificação lá, Netflix, e toda vez eu penso, será que tá valendo a pena? Eu não assisto mais? Então, a mesma coisa. Então, dia 30 a gente tem 0 clientes. E dia 1, a hora que dispara o boleto, a gente tem que alinhar as expectativas com eles para que eles fiquem. É isso, e alinhar a expectativa não é só entregar aquilo que foi combinado, porque às vezes o que você combinou com ele no mês passado não é necessidade dele esse mês. Então, sendo bem direto, qual que é a maior expectativa de um provedor de internet com empresa de marketing, assessoria comercial e tal? Uma resposta Marcel de ser, direta e reta. Resultado. Com certeza é isso, né? O CAC e o CAC baixo, né? Mas, claro, isso aqui a gente vai identificando ao longo do tempo, né? Eu gosto de sempre falar, porque quando a gente fala sobre quando a gente contratou a Delip, eu lembro da conversa com o Grace, não tem como não lembrar, né? Então, foi bem marcante, porque eu era a caricatura da maioria dos provedores, né? Um provedor muito pequeno, né? E a gente não tem um conhecimento sobre a área comercial e muito menos de marketing como a gente gostaria. A maioria dos donos de provedores vieram da área técnica. Então, é uma dificuldade entender o marketing e entender a área comercial como um todo, né? Então, quando a gente foi conversar em alinhar a expectativa, e ele veio me explicar, nós estávamos até conversando ontem no jantar, aí eu perguntei para ele, né? Não, mas e o que você vai me gerar de resultado? Não, eu gero resultado, não, mas eu quero que você me mostre um resultado. Aí, não, mas você vai ter resultado. Mas quantas empresas tu atende? Eu perguntei, eu atendo mais de 50 provedores. Eu falei, então me mostra o resultado desses 50. Entendeu? Aí ele falou, não, mas cada um é cada um. Eu falei, não, mas tu já tem 50, é impossível tu não ter um resultado, precisa esperar 30 dias para ver o meu, para me mostrar, entende? Então, assim, claro, a gente cria as expectativas porque é muito mais cético eu olhar e dizer, não, eu quero ver quanto vai me dar. A cabeça era essa, né? Porque a gente não consegue apropriar quando ele fala, ó, meu serviço é X, né? Aí eu penso, pô, mês que vem eu vou pagar de novo esse boleto. E em um ano eu paguei tanto. E o que será que veio para mim? Mas o que você enxerga que é resultado? O que é resultado para a Uninternet que a Delip pode gerar? Posso pegar 2 resultados aqui. Um é receita em caixa. Eu preciso de receita. Eu preciso gerar receita com o meu investimento. A cabeça do empresário é essa. Se eu vou botar um dinheiro em um lugar, eu preciso gerar receita com esse dinheiro. E precisa compensar. Então, precisa ser parte do investimento e eu preciso ter lucro. Além da receita, eu preciso ter lucro. Não adianta eu botar 1 milhão em marketing e me retornar 500 mil em receita, dependendo, ou 100 mil. Né? Se a gente não está atrás de LTV, a gente pode estar tendo um prejuízo aí. Então, eu preciso ter receita, eu preciso ter lucro e margem líquida para reinvestir. É isso. Na minha cabeça, hoje é isso. Beleza. Show de bola. Agora você. Eu acho que, para complementar o que o Marcel estava falando, como ele bem disse, nós viemos a maior parte de nós da área técnica. Então, a gente tem uma dificuldade na compreensão o que é marketing e o que é publicidade. E eu acho que vale a pena cada um de vocês entender exatamente o que é que o seu cliente quer. O Marcel, por exemplo, acabou de dizer que ele quer resultado. Ele quer lead convertido
Ele quer venda. É isso. Tem uma porção de provedores que vocês vão atender que o resultado das vendas, para ele não importa, ele não está focado naquilo. Ele quer consolidação da marca, ele quer visualização, ele quer seguidor, ele quer gerar engajamento. Então, eu acho que vale a pena, às vezes, ser mais disruptivo e entender qual é o objetivo do cara. Qual que é a expectativa hoje sua com a Delip? Bom, a minha expectativa com a Delip, sendo honesto, pelo tempo que a gente já tem, nós evoluímos muito. Evoluímos porque nós tínhamos esse tipo de problema de não saber números, de não saber custo da campanha, já tivemos vários probleminhas que foram sanados ao longo do tempo. Hoje, a gente trabalha, a Delip vem nos ajudando Ele muito. Foi bem a mim, vários probleminhas. Eu acho que hoje não é dia, né? Hoje a gente vem focado em duas coisas. A Delip hoje participa diretamente e ativamente das nossas vendas. A Duda, que acabou de falar, ela faz as conversões dos leads também. Então, hoje, esses probleminhas que nós tínhamos, a maior parte deles foram sanados. Hoje, o que a gente vem trabalhando é fortalecimento da marca e consolidação da marca. Então, um objetivo novo. E é por isso que eu venho trazendo para vocês que, às vezes, vale a pena entender qual é o momento de cada cliente. Você vai entrar na reunião, o cara falando de CPL, de não sei o quê, e a mente desse cidadão aqui que pensa em 10 mil coisas por segundo e no outro segundo já é diferente. É mais louco que eu. E eu não tô brincando, eu achei alguém mais louco que eu. Tá pensando em outra coisa. Aí você tá falando tal, e ele só tá pensando como que ele fala pra você parar de falar. Mentira? Não. É verdade, é a realidade. Então são pessoas totalmente diferentes. Exemplo, tu vai falar com um cliente igual o Marcel. O Marcel tava ontem falando comigo. Quem que atende o Marcel? Vamos jogar, lavar roupa suja. Por que que ele não tá gastando 20, 30 mil no tráfego pago? Hã? Mas você perguntou isso pra ele? Você alinha o quê, exatamente? Quanto tá o custo do lead? E quanto tá o custo da venda dele? Como é que você sabe que não tá tendo retorno? Exatamente, você resumindo. Ele fez essa primeira pergunta, eu mostrei a Dedir pra ele, ele olhou e falou, cara, mas como é que é o custo da venda desse cara? Tá 50, 70? Homem! Do jeitão dele, né? Meu segunda profissão é imitador. Homem, bota 30, 40 mil aí, vamos moer, você tá ficando louco? Acabei de comprar um provedor, tô devendo 10 milhões. Não sei o quê. Gente, as reuniões com vocês é assim, quando o cliente conhece eu, as pessoas acham que porque eu sou dono, ele fala bonito. Com dono é assim, tu tá ficando louco? Tu vai me pagar, eu tô devendo 500 mil por mês de parcela? Bota 30 mil aí, você tá dormindo? É assim. Aí ele fala tudo isso, eu filtro para vocês, daí ele fala, você consegue aumentar o investimento? É desse jeito. Então assim, por que é legal isso? Você só sabe se está tendo um retorno ou não se você tem um custo da venda e se você alinhou se o custo da venda faz sentido para ele. Senão você vai ficar olhando o custo do lead tal, e aí a mente dele não tá fazendo sentido. Aí tu alinhou com a pessoa de marketing. Na maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, a pessoa de marketing tem a melhor das intenções, mas nem ela sabe. Tu alinhou com ela, na mente dela, ela conhece o custo do lead, não entende fazer toda essa conta de LTV, de custo tal e etc. E ela falou, verdade. E o cara tá chegou o boleto aqui para eu pagar, entendeu? E aí ele vai fazer essa conta. É isso ou não? É isso, e eu fiz a conta. Tô falando a realidade. Adriano, qual é a expectativa sua da Zap com a empresa de marketing? Assim, bem direto. Bem direto. Eu vejo mais o lado do brand, tá? De fortalecimento de marca. Tá? É o ponto-chave do que eu vejo, certo? A parte de mídia social, tá? E mais, do meu ponto de vista, ou seja, por questão de região, mais o off do que o online. Entendeu? Mais o off do que o online. É o que eu observo, tá? E do lado de trabalho, tá? O que eu espero muito e o que eu vejo, certo? É sempre a entrega sem erro. Entendeu? Sem erro. O básico sendo feito, certo? Por exemplo... Já é raro aqui, já? Oi? Lá?
Já fizeram. Não, é o seguinte exemplo. A gente aponta quem foi agora. Não precisa apontar, não. Mas é o seguinte, por exemplo, gente. Tem uns designers ficando vermelhos. A gente todo dia carrega uma montanha, certo? Mas às vezes a gente tropeça nos pedregulhos titim, certo? E esses pequenos pedregulhos, na verdade, é o quê? É o erro de português que vai às vezes no anúncio, tá? Certo? Fica a pequena deixa disso, entendeu? Então, por exemplo, a expectativa da gente lá na hora que chega o resultado, por exemplo, nós vamos colocar isso aqui de mídia, certo? Aí bate o olhar, por exemplo, tem um errinho. Um exemplo, certo? Sim. A expectativa que a gente tava de vai para Não, isso porque o Adriano é um cara, não é exatamente, o Adriano é um cara muito com a visão de longo prazo, espetacular, tudo, entende? Se você pega um outro cara, não é nem a expectativa vai menos 0. Exatamente, não precisa fazer mais. Exatamente, vamos dizer assim, esse é o ponto, tá? Mas do sentido de expectativa, no meu caso é mais o brand, né? Entendeu? É o brand do que eu vejo, de fortalecimento, tá? Porque o mercado hoje, no meu ponto de vista, já está fechado, não tem muito do que fazer, é briga de tirar de um para o outro, resumidamente, a região que a gente está, é briga de tirar um para o outro, então vale o quê? Quanto mais você falar bem do teu produto, quanto mais você agregar que você é o melhor do que o outro, tá? Então é brand. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Legal, obrigado. Vamos agora para eles. Qual que é a expectativa de vocês? Pode responder em conjunto, né? Ou não, cada tem opinião diferente. Quer vir para cá? Ó. Qual que é a expectativa de vocês com a empresa de marketing, de assessoria? Eu acho que o principal é traduzir o que a gente pensa como empresário, além de tudo que vocês falaram aqui, né? É traduzir o que a gente pensa como empresário para o cliente final. Então, é levar o que a gente pensa para o cliente. Porque o foco principal tem que ser o cliente. Então, se a agência não conseguir traduzir o que a gente quer como empresa para o nosso cliente, nós não estamos conseguindo fazer um bom trabalho. Legal. Ale, é a mesma coisa? A Ale fala demais, né? Na verdade, seria ótimo se estivesse dentro da nossa cabeça, né? Empresa de marketing, né? Nós temos 2 negócios totalmente diferentes. Um é B2B, outro é B2C. Então, é muito difícil para nós conseguirmos traduzir, talvez, para a agência de marketing o que nós pensamos para cada um. E seria ideal se a agência de marketing conseguisse trazer isso para nós, que são esses números. Nós nos pegamos muito fazendo essa continha de quanto foi o investimento, de quanto foi a aquisição para o cliente, mas tem o brand que nós não conseguimos mensurar, que é totalmente mensurável. Então, acredito que nós queremos que a empresa de marketing consiga mostrar para o cliente o nosso propósito, consiga fazer o alinhamento através do brand, do propósito da empresa. E também conseguirmos ter esse resultado mensurável. Não só aquele valor que você investe, que você coloca em tráfego pago e vê quanto volta. Não, qual que é o custo disso? O custo dos mínimos detalhes. Nós precisamos muito disso. Obrigado. Agora vamos lá para vocês, porque agora é legal, ó, porque a gente tem uma empresa que tem 3 sócios e pensam totalmente diferente. É muito interessante isso. Ele deu a visão dele, e aí eu vou passar primeiro para o Dirceu, e esse aqui é o que controla os 2 emocionalmente. Não, eu tava brincando ontem, é verdade, você vai rachar o bico disso. Pra vocês verem. Esse aqui era doidão antes. Cada hora oscilava, né? Ficava nervoso. E esse aqui era meio que o terapeuta desse. Aí, esse deu tanto trabalho para esse, que esse ficou doido. Né? Ele virou terapeuta dele. E agora ele ainda tem outro. Você vê como que o problema era você mesmo. Agora, ó, visão do Dirceu. Qual que é a expectativa da sua empresa com a empresa de marketing e assessoria comercial? A de hoje, né? Porque amanhã a gente vai ter outra. A gente entrou com expectativa na Delip de ter uma empresa de marketing. A gente tinha uma empresa lá que se dizia de marketing, mas não trazia resultado e não mostrava... Na verdade, a gente não sabia nem o que cobrar. E eu comecei a estudar
por conta própria, pesquisa no Google, como que faz. E eu comecei a fazer. E aí começou a vir um resultado pequeno. Tiramos a empresa, apareceu a Delip. E a expectativa era só vender. Eu só queria vender, quero hoje do mesmo jeito. Aí eu te vendi tudo. Eu só queria vender. Esse cara fez uma reunião comigo, 5 minutos, a gente fechou, o boleto chegou antes, né? O boleto chegou. Se fosse hoje, eu não ia pagar, mas naquele dia, naquela situação que a gente estava, a gente queria vender. A gente estava começando com a empresa, muita dívidas, sem saber de onde ia pagar, e eu precisava vender. E a gente fechou, deu certo, né, inicialmente, e a gente vai moldando. Todo dia a expectativa muda um pouco. Até há pouco tempo era só vender, a gente só queria vender. Ele colocava o lead, eu precisava do lead muito barato. Ele queria colocar 10 mil e soltar a campanha. Eu falei, não, é R$100. Eu preciso avaliar essa campanha 1 dia, 2 dias, 3 dias para eu ver o valor do lead, né? A reunião, ele queria 1 por semana, a gente tinha 5. Até alinhar, e aí foi indo até chegar num ponto de confiança com a Delip que a gente passou a venda para ele. Não é que a venda não é importante, assim, ele deu tanta importância e a gente acreditou e passamos a venda para eles. Hoje a venda é totalmente dele, a gente faz poucos alinhamentos sobre venda, a não ser quando você não bate 400 por mês, eu ligo. E com uma pequena pressão perguntando se vai ser eu que vou mandar as pessoas embora, se vai ser eu que vou pagar bem por aí. A caixa de ONU que vai chegar. Bem assim, por aí. E aí a gente eu passei a cuidar, junto com eles e com o Danilo, da marca, do fortalecimento. Danilo, a gente, da agora para frente, é isso. Vamos participar de grandes eventos, vamos mostrar a marca na cidade inteira. Eu preciso a gente criou algumas coisas, né, de mostrar o que a empresa faz fora da empresa, fora de internet. A gente começou a mostrar isso para a cidade. Então, a gente tem essa questão de brand mesmo, né, de mostrar, de fortalecimento da marca, tanto no off, né, como no online. E hoje nossa expectativa é essa, porque a gente concorre ali na região com uns 30 provedores. Tem numa região 15, na outra 15, outra 12. E se a gente não mostrar a marca, a força da marca, a gente acaba perdendo espaço. Hoje nós somos líder do mercado onde nós estamos e tem que mostrar isso todos os dias, né? Deixa eu só lhe falar. Agora você, nosso psicólogo. Então, na verdade, sim, os meninos meio que já soltaram tudo. Sobre as vendas, na verdade, assim, o que eu acho que deu uma melhorada é a venda nossa é mais qualificada. Antes a gente fazia 900, 1.000 vendas mês, mas se passavam 3 meses, cara, 30%, até 40% desse pessoal já saía. Então, assim, a gente diminuiu, e quando a gente trouxe a venda para a Delip, tá certo, criamos outros processos, outras maneiras de avaliar o cliente antes dele entrar na base, mas a gente percebeu que essas vendas, elas estão ficando. Então, assim, tá vindo uma venda mais qualificada. Então, assim, a expectativa é que isso continue. Se quiser vender mais com qualidade, eu vou agradecer. Eu prefiro as 500. E sobre o brand da marca, cara, por que a gente tá... O pessoal de BH tá falando, o Marcel falando da marca. É porque hoje, assim, provedor de internet tem muito. Então, assim, não é só vender internet. O que a gente quer mostrar não é que a Diginet, ela só oferece internet. Né? A Diginet é o produto. A gente vende Diginet, não vende internet mais. A gente está trazendo mais coisas para oferecer para o cliente, mas o cliente tem que enxergar a gente como um produto, não como internet, só aquela necessidade básica dele. Então, por isso, assim, o trabalho de vocês para mostrar isso, cara, é muito importante. Não sei como mostrar isso. Aí vocês que vão ter que fazer isso para gente. Então, a expectativa é mais nesse sentido mesmo. Legal. Quer fazer pergunta? Então, uma dúvida sobre isso do brand. Todos vocês falaram sobre isso. Para vocês, a gente não consegue mensurar o resultado quando está dando certo em número. Mas para vocês, o que seria dar certo o brand? O que a gente está fazendo aqui que vocês veem que realmente isso aqui Isso deu está no certo? script de venda. Só faltou falar. Vamos imaginar que você fica aqui 1 ano. Eu acho que é o engajamento. Eu acho que é o engajamento. Eu acredito que nós conseguimos mensurar o brand muito quando você vê o engajamento das pessoas ali nas postagens ou conversando com o comercial, seja como for. Acho que é essa a mensuração. Por exemplo, nós fizemos um vídeo para a Diginet, postou de maneira orgânica, teve 700 mil visualizações e foi enviado. Mais? 1 milhão chegou?
Não atualizei, não. Cadê? Vou ver ao vivo em cores. Você tá aí com o Instagram da Diginet aí? Deixa eu ver ao vivo em cores. Pega aqui. Ó, fizemos uma produção de vídeo com o Toninho Tornado para a Diginet. Deu 927 mil visualizações, 51 mil curtidas e foi enviado para 9 mil pessoas. Sei lá. Aí, ó. Um mês. É. Agora, olha só que coisa bacana. Quantas vezes você acha que eu falei pra ele que o vídeo tava dando certo? Quantas vezes que eu fiquei te falando? Não, nenhuma. Quantas vezes que você falou pra mim? Muitas. Mando no grupo quase todos os dias. A pressão é mais fácil para vocês. Isso. Agora, outra coisa. Pra gente fazer outra pergunta aqui. Lembra que ele falou da venda qualificada? Às vezes a gente precisa mostrar pro cliente, ó. Ele atende a Uno. Eu fui ontem tomar ele estava almoçando, tá tomando um café, aí eu mostrando um negócio para ele, ele me questionou por que eu não investia mais no custo de venda. Tu não sabe o custo de venda? Aí ele já ficou doido, né, comigo. Beleza? É você entender, às vezes, o perfil do cliente. Cada um falou que espera uma coisa. Se você não entender isso, tu vai direcionar a mesma fala. Você vai entrar no cara pro cara, e muitas vezes você se apega a um conhecimento técnico que você tem. Eu já falei isso várias vezes. Tu entende muito de tráfego pago, ou tu acha que você é bom em comunicação, ou tu acha que você é bom em design. Aí chega um pangaré e faz uma pergunta pro cara, entende o que o cara quer, e o cara gosta de lidar porque ele simplesmente achou um lugar que ele vai ser atendido que fala o que ele quer. É parecidíssimo com você vai num restaurante, aí o cara pega e fala assim, tem intolerância à lactose. Daí o cara pega e fala pra você, quer uma porção de frios? Tu olha pro cara e fala, pelo amor de Deus, o cara quer me matar? Aí o cara pega outra coisa, não, eu trouxe aqui pra você rapidinho, uma entradinha aqui, um pedaço de pizza. Resumindo, o cara tá o tempo inteiro falando, chega a hora que você vai levantar e ir embora. Então, e fazer algo a mais pro cara. Essas vendas qualificadas, tu acha que ele tirou da cabeça dele? Você lembra? O Felipe uma vez... Isso. Mês 3 do ano passado e esse ano agora, comecinho do ano. A gente começou a fazer as vendas. Mês 3 do ano passado, ele me deu uma informação que fazia X vendas lá, 900 e pouco, e perdia 400. E aí ele me deu uma porcentagem de 30%, 40%. Eu anotei essa informação, 3 do ano passado. Aí eu peguei, levantei sem falar nada com eles, todas as vendas, todos os cancelamentos das vendas vinham. E uma hora eu mostrei para ele, tá aqui todas as vendas, perde-se 9%. Não, mas já pensou, quando a gente parou e modelou a maneira de vender, no mês 3 do ano passado, a gente vinha com campanhas seguidas, vendendo muito, 800, 900 por mês, até essa data. E aí eu vim pro Danilo, fiz uma reunião contigo, e falei, cara, para as campanhas, pode parar todas as campanhas, porque a gente precisa reestruturar. Lembra disso? E aí a gente começou a reestruturar. Essa reestruturação foi quando o resultado agora, no início do ano, o Danilo a gente fez essa nova reunião. Então, daqueles 40%, toda essa reestruturação e o trabalho de apuração da venda que vocês fazem hoje converteram para 9% apenas. Só que isso é um levantamento que a gente faz. Então, assim, para a gente para outra pergunta, olha só que interessante. Perguntamos a mesma, qual que é a expectativa para preciso de resultado, tal. O que é resultado para ele? Vender, custo da venda baixo, lead baixo, tal, e etc. Expectativa dele hoje. Expectativa dele, cara, preciso fazer ações, tal, falar mais da marca, etc. Expectativa dele, venda de qualidade. Expectativa dele, cara, preciso falar da Diginet. O Gisele, quando viu o vídeo lá viralizando, ele ficava louco. Toda hora falando, olha isso, mandava no grupo. Aí ele pega uma frase de alguém que ele acha na internet, hoje a sua semana vai ser abençoada, vamos no seu... Verdade. Aí ele manda o vídeo de novo. Tal, é perfil diferente. Até o slogan dele já fala, gigante, tal, ele quer brand.
precisa de falar da marca. O que é brand? É engajamento. Se tu não conseguir entender o perfil do cliente, tu vai pegar e começar a entrar com ela, ou com ele aqui, falar, cara, resultado, não sei o quê. E ele só tá, tem uma vírgula ali errada. Você vai chegar com o Marcel, aí vai falar assim, vamos fazer um vídeo, viralizar, vai para 1 milhão de views, ele vai falar, homem, quanto tá a venda? Qual que é o CAC? Entendeu? E aí você vai ficar sambando. Até tem um ponto interessante disso aí, por exemplo, o pessoal aqui fica assim, que eu pedi para parar com o tráfego pago, entendeu? Até organizar algumas coisas lá dentro. Aí, pô, então vamos pro tráfego, vamos pro tráfego, vamos pro tráfego. Quem me pediu essa semana? Olha lá, ó. Vamos pro tráfego, vamos pro tráfego. Nossa, esse mês você pode pôr, vai. Tá. Mas é porque é o que o Danilo acabou de falar, o alinhamento da expectativa, entendeu? A expectativa minha lá do momento era o quê? Brand, certo? Falar de brand, falar do que a gente faz dentro da casa do cliente. Meus colegas todos aqui sabem, né? Internet todo mundo tem, mega todo mundo tem, mas o que tem de diferencial é o que a gente faz dentro da casa do cliente. Dentro da casa do cliente. Você pode ver que a maior parte do povo parou com fibra, mega, ninguém fala mais mega em anúncio, em nada. Preço é uma coisa que eu aboli também, eu não ponho preço em uma... Vender uma experiência. Exatamente, vender experiência, entendeu? Exato. Exatamente, vender experiência. Vender o que o técnico põe o pé lá dentro da casa do cliente. Desde o atendimento na venda, Isso até a aí. instalação, até um suporte. Cara, você tem que tratar o cliente de uma forma totalmente diferente. O cliente, ele é nosso amigo. É o cliente que mantém a nossa empresa. Então, cara, a tratativa com o cliente, ela tem que ser totalmente especial. Exatamente. E um detalhe ainda do que a gente começa observando também. O mesmo perfil de situação que está acontecendo aqui, ou seja, cada cliente tem a sua expectativa, de internet também tem, internamente também tem. Ou seja, cada cliente, ou seja, do volume que a gente tem lá, cada um tem a sua expectativa com relação ao provedor. Você tem gente lá que quer saber do Wi-Fi funcionar lá no fundão. Certo? Você tem gente que você vai na casa do cara, que a expectativa dele é só usar o WhatsApp da vida com um roteadorzinho simples ali no canto. Entendeu? Dessas coisas. Tem cliente que a expectativa dele, por exemplo, é a solidez, a confiança da conexão ali, entendeu? Então, vamos dizer assim, a gente tem que entender todo esse cenário, tá? E é esse cenário que faz, certo? Ser diferente. É esse cenário que, pelo menos, eu espero do brand, tá? E é por aí, cara. É isso aí. Vamos fazer uma pergunta inversa agora para todos? Inverso, porque a gente perguntou qual que é a expectativa. Agora, podia começar com você mesmo. O que você vê que uma empresa de marketing, assessoria comercial, não pode fazer, que se continuar fazendo ou fizer, você, a ponto de tu cancelar? Qual que é assim, se você puder citar, cara, ponto 1 e ponto 2, que não pode fazer, que é prejudicial demais lá, que é a ponto de você olhar e falar, cara, isso aqui vai fazer eu cancelar. Posso pegar aqui? Claro. Ele falou ali que travou as campanhas, né? Eu quase mandei embora minha supervisora porque ela travou minhas campanhas lá. Eu queria matar ela lá. E tem algum culpado junto aqui, né? Comprei uma outra empresa, falei, pô, preciso que rode agora. Aí começaram a preparar os materiais, aí passou já quase 60 dias, eu tinha dado, não, começa a rodar hoje, depois de material pronto. Aí eu mando mensagem ontem, porque cadê os resultados do tráfego aqui? Não estamos rodando. Nós decidimos que era melhor. Aí eu só encerrei o áudio, nem escutei dali para frente. Tem 1 minuto e 30. Parou em 5 segundos o áudio ali, esperando eu voltar para Curitiba. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que bom, é o meu ponto de vista. A gente vê que tem visões diferentes, né? E ela apontou, alinhado comigo, até depois eu tenho uma pergunta para ela. Como ela trocou de empresa, eu quero ver como que eles estão demonstrando o que ela perguntou. Provavelmente ela tem uma outra empresa de tráfego, né? Não ficou sem, né? Não ficou sem, então eu quero que você me explique como é que eles estão te mostrando lá. Mas é uma coisa, por exemplo, que a Delip acertou em ponto, porque a gente tem essa liberdade de conversar. Porque como eu falei lá atrás,
a minha cabeça era totalmente crua para o marketing. Não, uma coisa que ele falou muito bem, a gente não entendia o que é marketing e publicidade, o que é a diferença, o que era brand na época, o que é ser venda para mim. Quando começou, eu não entendia nada disso, né? Então a gente vai, claro, aprimorando, não sou expert, mas hoje eu já tenho alguns pontos que eu considero como parâmetros e indicadores para definir se a campanha está performando para mim ou não. No final, eu vou chegar no CAC, que é o que interessa. Pode fazer 55 mil campanhas para mim, o lead pode estar custando R$ 25, mas se eu chegar lá e meu CAC está abaixo de 100, para mim está valendo. Eu levo, ó, meu CAC está abaixo de R$ 100, cara, tá perfeito, no meu LTV eu faço a conta, soma ao longo do tempo, beleza, esse cliente vai me deixar tantos R$ 1.000 por esse período, meu custo é esse, e aí depois é eu que me vire para trabalhar e manter esse cliente e renovar para aumentar o meu LTV. Daí é a responsabilidade do provedor fazer isso. Isso é a responsabilidade do provedor. Então, uma coisa que não tinha eram os números. Antigamente não se tinha esses dados. Então, nós fazíamos reuniões, era meio uma conversa. Na época ainda do Grace, o Grace falava, não, gerou tanto tá o custo do lead, tanto tá não sei o que, tá, mas e aí? Entendeu? Faz tu cancelar e não mostrar os números. Exatamente. E aí, eu andei um tempo com 2 empresas, né? Uma não, eu ainda falei para ele, ele mencionou ontem, eu falei, cara, alguém me perguntou, mas por que você tá com 2 empresas de marketing? Eu falei, cara, eles têm uma coisa que vocês não têm e vocês têm uma coisa que eles não têm. Eles, apesar de não ter uma equipe robusta para preparar um material adequado para subir nas redes sociais, fazer uma campanha, vamos dizer assim, mais bonita de se olhar, falando grossamente, eles me dão os números e eu estou aprendendo a medir com eles. É verdade. E vocês têm um relacionamento muito melhor que o deles, porque vocês têm toda uma capacidade robusta de pessoas qualificadas, mas vocês não me entregam os números como eles me entregam. E eles me entregavam numa planilha. Essa frase aí me custou R$ 700 mil. Eu falo... Mas, é verdade. Mas, hoje, obviamente, o Pato aqui, né, trouxe para mim, eu preciso dos resultados dos últimos 6 meses. Ele foi lá, juntou os arquivos, mandou. Os do ano passado ainda não estão com o CAC, agora já está saindo, porque há essa conversação interna de vocês com a nossa equipe, então é muito fácil calcular isso, é muito simples. Isso me poupava tempo, porque eu ia para a reunião com o Grace para brigar, obviamente, porque eu estou pagando e eu quero resultado. E aí eu perguntava para ele não tinha, e eu tinha calculado, eu ficava furioso, né? Porque daí eu tinha que calcular, mas aí tu tem que saber quanto tu vendeu, mas como é que tu não sabe? Tá vendo? Entendeu? Mas aqui não tem. Cara, você tem que fazer API, o problema não é meu, entendeu? Eu quero saber quanto está me custando, se vai ter resultado e se vai me dar lucro. Então, quando hoje eu via, era uma expectativa não atendida antigamente. Hoje é uma expectativa 100% atendida. Porque a gente está vindo a Dedir ainda aqui. Depois de 700 mil? Depois de 700 mil, acho que foi bem investido, inclusive. E aí vem a Dedir, que de graça para mim, porque fui eu que sugeri muita coisa para ele ali. Não vou pagar, já falei para ele. Isso aí tu pode cortar para não sair para os outros provedores. Eu vou pagar sim. Eu vou pagar. Mas, claro, hoje, agora falando da atualidade aqui, né? A gente vê muito sobre produção de brand, a gente vê o trabalho que eles fizeram, por exemplo, com o Toninho Tornado, com o Dedé e com outras coisas, e ele me traz isso, entendeu? Mas eu sou Caxias para gastar, e ele sabe disso. Eu sou extremamente complexo e tenho uns gatilhos de escassez para fazer esse tipo de gasto, entendeu? Porque daí, às vezes, eu não entendo também como. Eu falo, como é que eu vou saber se isso realmente vai me gerar resultado? Entendeu? Quantas vendas gerou? Realmente, de marca é absurdo. E provavelmente gerou venda, porque o brand gera fortalecimento. Só que não é tão simples de você mensurar. Você não consegue fazer isso. Mas beleza, vocês montaram uma história ali bacana, que talvez o Toninho Tornado tenha sido responsável por toda essa explosão, pegou num momento muito bom, mas também talvez a história de vocês seja boa e ela possa ser replicada sem o Toninho Tornado com alguém lá da minha equipe. Então, se você tem uma storytelling bacana, você tem alguma coisa que possa ser replicado, não precisa aprender isso hoje aqui para tornar uma produção. Claro que precisa monetizar, mas às vezes dá para fazer uma parceria entre o provedor para que eu não pegue tudo e não saia tão caro na minha visão, entre aspas, inicial, porque às vezes com uma celebridade vai me custar 50, 60, 70 mil reais. Depende, a gente faz uma coisa meio de casa, já gera algum resultado, e a gente juntar 2, 3 provedores e a gente consegue fazer alguma coisa muito mais adequada e mais rápida para se isso virar uma rotina. Porque aí a gente consegue mensurar, porque a gente vai conseguir olhar com o tempo. Porque nem vocês vão conseguir dizer, eu vou fazer isso aqui, vai dar isso. Não tem marketing, a gente sabe que não tem como fazer isso, entendeu? Ainda mais quando a gente está falando de brand. Então, é muito difícil. Então, a gente precisa oportunizar hoje outros métodos de campanha, porque hoje foi uma coisa que eu reclamei para ele, cara, minhas campanhas estão estáticas, 100% estáticas. E hoje... Se você pagar um boleto, vai virar movimentação. Então, hoje, eu falo, né, a minha rede social é estática, ela é banner. E hoje, talvez, a gente tenha que mudar, e ele mesmo trouxe aqui, ó, nosso custo de lead está alto.
Então, ou seja, se o nosso custo de lead está alto, é porque a minha campanha não está performando. Mas mesmo com o meu custo de lead alto, o meu CAC está aceitável. Ou seja, eu estaria disposto a investir 2, 3 vezes mais do que eu estou investindo. Se a gente é capaz, com uma campanha de vídeo, que ele me diz que vai me custar X mil reais e ele me prova isso de certa forma, de alguma maneira, tem como a gente conseguir, porque ele fala, não, eu tenho campanhas que está rodando o vídeo e o custo do lead está muito menor. Então, se tu já tem esse resultado, já sabe que o custo de lead é menor com outros vídeos, e se eu vou escalar isso 3, 4 vezes no meu marketing, talvez vai se pagar em 1 mês ou 2, todo o investimento. Então, ou seja, é uma conta simples. Para mim, é conta, entendeu? Só que para mim é conta, tem que ser numérico. Vai ter que chegar, ó, teu custo do lead está R$25, ó, eu tenho uma campanha que eu estou performando dessa tal maneira e está me custando R$5 o lead. Pô, você está falando de 5 vezes. Se eu vou aumentar 5 vezes o meu tráfego, que é 10, vou passar para 50 mil, é muito simples de traçar uma média aí e já ver que vai compensar. O que ele resumiu para vocês? É muito simples dele comprar uma produção de vídeo. Muito fácil. É verdade. É fácil. Verdade. O que não vende é me dizer que vai fazer a produção. Aí não me vende. Porque ele fala, ó, tem aqui e tal, tem um vídeo, vou fazer. Eu falei, cara, aí eu fico olhando, tipo, cara, não me interessa. Porque você não tocou em nenhum momento enquanto vai me trazer de dinheiro. Então, para mim, é inviável. Exatamente. Agora, você que é o mais direto. Mas não é para falar bonito pra eles, não. Fala igual você fala para mim mesmo. Para mim, você rasga com ele e você vai falar bonito. O que faz tu ficar bravo e tipo, o que a gente não pode fazer? Como exemplo que o Danilo deu de quando você vai num restaurante e a pessoa não tem atenção com o seu pedido ou com aquela informação que você deu que você tem intolerância à lactose. Quando eu não sou compreendido ou quando por acaso eu entro em contato e vocês não têm intenção de entender que eu preciso de branding, de consolidação de marca e não de número, quando vocês vomitam as vontades de vocês ou o que está no script de vocês, sem querer se entender exatamente o que eu quero, isso me irrita profundamente. Para mim é o momento de trocar. Eu não consigo lidar com isso com naturalidade. Até por isso que eu não trato com vocês. Até por isso, por exemplo, que eu não faço compras na empresa. Porque eu vou usar aqui um exemplo, tá? Tem um fornecedor nosso que a gente fez uma alteração contratual e na hora de comprar, nosso crédito tinha sido diluído, diminuiu e eu não me liguei, zerou o crédito, não sei. Eu falei, olha, eu preciso de tanto, disso, o seu estava viajando. E aí ele virou para mim e falou, cara, mas você não tem crédito. Eu falei, como é? Eu pago R$1 milhão para você num ano e eu não tenho... Não, é que teve um problema. Eu falei, cara, quer saber? Desculpa todo mundo aqui, principalmente as meninas. Eu falei, pega esse material, você, seu gerente, sua empresa, vai todo mundo pra puta que pariu, enfia tudo isso aí no cu que eu não quero mais. E nunca mais comprei deles. Ó, vou falar então, pra vocês rapidinho. Não, pode deixar, pode deixar. Quando vocês veem eu chegando aqui e falando assim, pode sair da sala se não resolver, eu entenda. Às vezes eles acham que é porque eu sou dono, as pessoas falam bonito comigo. Adoraria que fosse assim. Adoraria mesmo chegar e falar, eu sou dono, fale bonito. Mas não é, é assim. Eu acho que vale a pena, todo mundo aqui conhece a Disney. E todo mundo conhece as histórias da Disney, de cada personagem. Ela conta a história do personagem antes mesmo de lançar qualquer atração, qualquer coisa assim, ela conta a história. Conheçam a história do cliente de vocês, porque a gente quer contar a nossa história. Nossa história é bonita, a maior parte de nós nasceu do nada. E a gente quer contar isso traduzido nas postagens que a gente faz. Vender o nosso produto é vender a nossa história. Consolidar a nossa marca é alinhar ela à nossa história. Eu acho que a Zap está tentando fazer exatamente isso. É criar um contexto onde eu consiga contar a nossa história. Então, quer saber da história? Conheça a nossa história para poder contá-la. Boa. Adriano, mas da forma mais direta possível, o que uma empresa de marketing e assessoria não pode fazer para você? Cara, para mim, é até difícil, que eu sou muito maleável. Mas fala no ponto, assim, o que te cutuca. Cara, o que me cutuca é... Primeira coisa, é os detalhes, né, que eu comentei no começo. Tá? Ou seja, erro. Erro, entendeu? Por exemplo, erro simples, isso para mim Mas já é natural meu, né? Eu sou bem tranquilo com isso, tá? Aqui. Eu sou bem tranquilo. Então tá bom. Certo? Esse é um ponto, tá?
do que eu vejo, certo? E às vezes, por exemplo, de não conseguir, isso que eu vejo por outras que a gente já passou, certo? De não conseguir passar de fato o que a gente queria passar para frente para o cliente, ou seja, a história que a gente queria passar, entendeu? Certo? E esse resgate de passar a história, tá, aconteceu aqui com a Delip, tá? Conseguimos? Conseguiu, entendeu? Então, assim, conseguiu fazer o trabalho de contar a história, né? Vamos dizer assim, e está continuando, tá? Eu queria fazer um agregado para ele ali, certo? Porque ele fala muito do resultado do CAC, tal, certo? Eu aprendi uma coisa a mais, tá? Que foi interno lá dentro, tá? O pessoal de vendas, meu lá interno, estava entendendo o lead da seguinte forma. Entrou, tentou vender, não vendeu, joga fora. Certo? É um cuidado que tem que ter, entendeu? E isso é interessante passar para mais clientes aí, que eu não sei como é que é os demais, certo? Ou seja, fazer a roda dos leads que tem lá rodar, para te falar a verdade, às vezes é mais importante do que pôr mais lead. Tá? Por quê? Normalmente, por exemplo, outro lead que vai entrar, de novo, que vai ter custo, já é um outro que já estava lá do mesmo jeito. Às vezes, entendeu? Então, vamos dizer assim, passar para o time, certo? Essa roda girar, cara, Danilo, entendeu? Eu acho importantíssimo. É uma briga, é a minha briga lá de não pôr tráfego. Por quê? O pessoal não estava sabendo fazer a roda girar, entendeu? E a roda, quem tem que fazer girar nesse caso é a gente lá, né? Entendeu? Vamos dizer assim. Então foi aonde eu segurei, falei, opa, segura, enquanto eles não aprenderem a rodar os 20 mil leads que tá lá já, entendeu? Eu não ponho mais. Agora eles aprendeu, entendeu? Então agora acho que pode. Vai lá. Eu estava entendendo o momento, né? Isso. A pergunta seria, pode botar como tráfego pago? Exatamente, mas era o quê? Era o momento, entendeu? Ou seja, o momento era do quê, por exemplo? O pessoal lá estava entendendo, chegou lead, tentou vender, não vendeu, eu não preciso mais, eu quero o outro. Ele quer a venda fácil, o vendedor quer a venda fácil. Tem uma sugestão para você como resolver isso aí. Legal, entendeu? Troca de ideias aí, ó. Ou seja, o cara não... Ele não quer, ele quer a venda fácil ali. Ele não quer ser vendedor, ele quer ser tirador de pedido. Entendeu? Ele quer ser tirador de pedido. Tá? A venda, como diz, a venda começa no não do cliente. Entendeu? Nesse momento. Então, vamos dizer assim, e fazer esse trabalho lá, ainda mais em cidade de interior, Minas ainda, que é Daquele jeito. Vamos ali tomar um pão de queijo, comer um pãozinho de queijo primeiro, tomar um café primeiro, certo? Para depois querer sentar para trabalhar, entendeu? E assim vai, entendeu? É o ritmo, entendeu? Então, e a gente tá no 220, não, 380, né? Que é um negócio ali rápido, entendeu? Que é um negócio rápido. E isso não traduz ali, né? Então, vamos dizer assim, é isso aí. Agora vamos lá, na visão de vocês, o que não pode fazer de jeito nenhum? Não me acredito. Não conseguir interpretar o que nós estamos falando para mostrar para o cliente. E outra coisa, não conseguir mostrar em números o nosso investimento. Legal. Ale. Ali tem um monte de críticas, né? Que foi ali que saiu, né? Na verdade, hoje estamos com a Glapper, tá, gente? Sempre tivemos, né? O não ouvir. O não ouvir dói muito. Ou ouvir e fazer diferente. Aí eu ouvi, eu entendi o que você quer e faço totalmente ao contrário. Aí vem aquele retrabalho todo. E o não cumprir prazos. Isso dói muito. Nós estamos programando aquilo acontecer num certo prazo e aquilo não é cumprido. Nós temos um site aí que já enraizou, né? Mas aí por quê? Nós passamos por um momento que nós estávamos crescendo, a Delip também, e aí nós não conseguimos casar as informações. Isso foi muito doído. Não casar informações, não cumprir prazos ainda é muito doído. Essa questão de nós não cumprirmos prazo.
Isso nós sentimos muito, nós não conseguimos alinhar as expectativas, que foi, não sei a pergunta que você tinha para fazer, mas nós não conseguimos alinhar essas expectativas. E foi o motivo que nós saímos da Delip, mas nós continuamos com a Glapper. Com a Glapper nós conseguimos alinhar essas expectativas, mas com a Delip nós não conseguimos cumprir esses prazos, não conseguimos traduzir o que nós fazíamos, não conseguimos até hoje, nosso marketing interno ainda sofre um bocado com isso, porque nós estamos no 380 e parece que ele não nos acompanha com os prazos que nós pensamos, né? Acredito que são essas as dores. Então, ó, resumindo, né? Eles saíram praticamente porque o atendimento não conseguiu entender o que eles queriam e alinhar as expectativas. E aí passava o material para quem ia fazer. Não sei da história ao certo, mas resumindo, quem ia fazer não entendia o que era para fazer, passava o que era, não cumpria prazo, aí vai num balaio ali, daqui a pouco o cliente pega e sai. Então, assim, é um trabalho envolvendo várias pessoas, né? Entender o que o cliente quer, ouvir ele, aí quem vai fazer o material não errar, cumprir prazo, e assim uma série de coisas. Às vezes o cara que está atendendo não ouve, ou às vezes e passa a coisa diferente, ou às vezes o cara que está atendendo ouve e passa a coisa certa, o cara que vai fazer não presta atenção, não cumpre, e aí no final das contas, mas tudo vai, se você reparar, vários falaram, vou passar só para eles, mas tudo vai em ouvir. Dirceu, direto e reto. O que não pode fazer de jeito nenhum? Não responder. Eu sou o mais paciente, eu acho que de todos parece. Eu sou o mais paciente e eu sou o que mais cancelo. E o Felipe não cancela mais porque eu não deixo, porque ele não pode ficar, senão a gente fica sem nenhum fornecedor. Mas eu cancelo de uma forma assim, eu vou dando feedback, vou falando, eu ligo para ele e falo, excluir a campanha e refaz. Mas se chegar uma hora que isso fica recorrente, eu dou 1, 2, 3, 4, 10 oportunidades, eu simplesmente cancelo com aquele fornecedor. Não cancelei com a Delip até hoje, porque isso não aconteceu. Aconteceu vários erros, mas erros eu acho que é normal acontecer. Todo mundo erra, a gente erra todos os dias. O que não pode é não responder. Não assumir o erro. Sim. Fala assim, eu errei e vou corrigir isso na próxima menor, e aí não pode ser recorrente, entendeu? Inclusive, e não pode te ouvir. Sobre o mesmo assunto disso. Nós erramos uma vez, alguém errou um flyer, lembra? Vários, né? Qual foi isso? Eu vou falar um só. Vocês erraram uma vez o aniversário da cidade. Não, o flyer impresso. Ah, impresso. O que eu fiz com você, você lembra? Você devolveu o dinheiro, pagou o fly. Isso é uma forma. Um exemplo, ontem, não tem nada a ver com a Delip, um fornecedor me prometeu entregar dia 1º um material. Contratei equipe, programei, parte do material chegou e o principal não chegou, que eram os cabos para a gente começar uma rede com programação, dinheiro, esse cara na minha cabeça, que dia que vai ter o retorno para vender, o material simplesmente não chegou. E o cara me deu um monte de desculpa. Eu falei, tá bom. O que vai acontecer com o meu fornecedor? Eu contratei uma empresa que vai lançar. Ela está aqui parada. E aí? O Felipe pegou dinheiro emprestado no banco. O dinheiro já está aqui, porque você me vendeu mais barato à vista e eu peguei no banco e ainda assim ficou mais barato para nós. Os juros, o que você vai fazer? Isso resolve o meu problema. Você falar para mim que você errou, sua fábrica errou, não resolve de nada. Não resolve meu problema. Beleza, aceito sua desculpa, muito obrigado. Mas e aí? Aí ele, eu vou dividir em 8 vezes, 6 vezes. Eu falei, eu vou fazer conta para ver se bate com o que o Felipe pegou, com o investimento, com o que eu vou deslocar essa equipe para outro lugar para não ter. E isso resolve o problema, entendeu? Então, é resolver o problema. Errar, vai errar. Mas não resolver o problema depois do erro, ou persistir naquele erro só com desculpa, me faz cancelar. Rafa, o que não pode fazer? Acho que assim, é bem simplificado, é meio que o que a galera tá falando mesmo, é entender a gente, sabe? Ver o que a gente quer, e mais que isso é disponibilidade, pessoal. O que a gente quer é disponibilidade. Quando a gente quer falar com vocês, a gente quer ser bem atendido. Da mesma forma que eu passo pro meu time, que o cliente, cara, ele é o ponto focal da empresa, que a atenção tem que ser a todo momento para eles, nós também queremos isso, cara. Então, eu acho que essa disponibilidade, esse pronto atendimento
E esse entendimento do que a gente quer, eu acho que isso é crucial. Legal. Acho que é isso. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Ô, Grayson, faz um videozinho para nós encerrar aqui. Fica bacana, né? Aquele videozinho combinadinho. Fica bonito para ir no Instagram. Precisa de engajamento, precisa disso. E isso também é brand. Então, assim, muito bacana mesmo a gente ter essa experiência. Então, se você for parar para pegar hoje, às quintas a gente faz treinamento, ó. Felipe saiu de casa às 5 horas da manhã para estar aqui. Marcel veio de Curitiba. Chegaram ontem à noite, veio de São Paulo. Veio de Boa Esperança, rodou 5 horas de carro. Veio de avião de BH para estar aqui 1 hora com a gente, fazendo um treinamento, explicando para eles o que é a expectativa de um provedor, o que não é. Somado aqui, ó, quantos colaboradores vocês têm no total? 60, com 80, com 50, ou seja, 200, vocês deixaram 250 mais ou menos colaboradores lá, 200, para estar aqui com a gente falando. E isso que a gente faz, gente, é fruto de um trabalho de estabelecer relações. Imagina, se tivesse 0 relação com eles, jamais eles iam fazer isso. Então, quando você está atendendo o cliente, ouvir. O resumo que todo mundo falou aqui: ouvir a necessidade deles, entregar, fazer o básico e depois construir relação, para que a gente possa continuar cada vez mais atendendo, porque as relações mudam, né? 4 anos que está junto, ela está na GLAP, então as dificuldades mudam. Então, se a gente não ouvir eles para conseguir passar aquilo e as coisas vão mudando, o que vai acontecer? Exatamente o que ele falou. Eu já peguei em grupos da Delip mais ou menos assim. O cara falava assim no grupo, né? Que eu, por infelicidade de alguns, eu estou na maioria dos grupos e eu tenho um estoque. Eu fico olhando um grupo de cliente. O cara falava no grupo assim, ó. Cara, isso aí não está dando resultado. Aí eu vi a gente, não vou citar nome, mas falando assim, não, tá assim, ó. Ó o custo do lead aqui, foi tantos leads, tal, e etc. Daí o cara pegava e parava de responder. Por quê? O que você acha que ele parou de responder? Ele precisava que você ligasse para ele e falava assim, por que não está dando resultado? Me fala, o que você precisa? Não que você confrontasse ele ou cuspisse uma regra para ele. Aí tu falou um monte de coisa e ele parou de responder. Aí vem um cancelamento aqui escrito desalinhamento comercial. É isso, entendeu? Então, e eu até falo aqui, você pode ter uma história para contar, pode ter resultado. Você conta história e outro conta resultado. O resultado é manter o cara na base entendendo ele. Se a gente não entender o cliente, não adianta. Então vamos dar uma salva de palmas para eles, agradecer. Obrigado de coração por ter vindo. Obrigado, meu amigo de coração. Obrigado, Rafa. Obrigado, Adriano. Vamos para lá para nossa reunião. Muito obrigado, Alê. Obrigado, gente. Vamos lá.